Quantas vezes nós tomamos decisões que vai ter repercussões para toda a nossa vida, e às vezes nós temos o nosso Deus, nosso Salvador, para nós pedirmos orientação a Ele, e nós não fazemos isso. Nós, depois que foi feita aquela decisão, que foi tomada aquela decisão, nós importunamos Ele com os nossos choros, com os nossos lamentos, nossas reclamações, pedindo para Ele consertar aquela situação. Às vezes a pessoa vai casar com determinada pessoa, mas ela não pergunta para Deus se realmente é aquela pessoa que Deus está aprovando para ela, ou então um namoro, ou então um trabalho, todas as áreas de nossa vida, áreas que vai trazer vai trazer consequências para a nossa vida. E nas Escrituras está cheio de decisões onde as pessoas não consultaram Deus para orientá-las. E Deus quer isso de nós. Exatamente, porque nós somos servos. Onde se viu um servo fazer o que quer? E nós se portamos como se não tivéssemos um Senhor, como se nós não tivéssemos que prestar conta. Por isso que nós temos no nosso meio muita gente frustrada, muitas pessoas sofrendo, porque elas quiseram ser donas de si próprio. Eu mesmo, teve uma grande parte da minha vida que eu tomava as decisões, sem consultar Deus, e eu tive resultados desastrosos. E eu conheço pessoas também que até hoje lamentam, embora servem a Deus, mas está colhendo o resultado de suas decisões por conta própria. O que eu quero fazer hoje é uma reflexão sobre um texto muito interessante que serve de lição para nós. Toda vez que nós formos tomar decisões, por exemplo, nós estamos para mudar a nossa atividade profissional. Nós oramos a Deus, estamos orando ainda, oramos, e nós só vamos fazer aquilo que Deus permite, mesmo que aos nossos olhos pareça que está correto, mas nós devemos estar sempre preparados para a resposta de Deus. O Senhor Jesus, Ele era o próprio Deus, mas eu quero ler esse texto aqui porque Ele mesmo se submeteu ao Pai. Então, a palavra de Deus fala que nós devemos seguir as pisadas dele. A palavra de Deus fala que ele foi obediente até a cruz, Então ele não tomava nenhuma decisão sem antes consultar o Pai. E ele ficava muito tempo pedindo orientação ao Pai, sendo ele, um Deus, sendo Deus, o próprio Deus. E a leitura que eu quero fazer encontra-se no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 em diante. Essa decisão aqui, Jesus estava para escolher os 12 apóstolos. Então, quando ele estava para escolher, ele passou a noite em oração. Será que nós tiramos pelo menos uma horinha, pelo menos alguns minutos em oração em respeito àquela situação que nós aquela decisão que nós vamos tomar? Então eu vou fazer a leitura aqui para você entender. Diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Vocês estão vendo aqui? Ele, quando estava para escolher os 12 apóstolos, ele estava provavelmente com o Pai, conversando sobre esse assunto importante, que é a decisão que ele ia tomar para ser passadas instruções para o fundamento da igreja. Porque a palavra de Deus fala que a igreja está fundamentada sobre os apóstolos e os profetas. Então ele tinha que escolher as pessoas. E ele passou a noite em oração com o Pai, pedindo orientação. Se nós fizéssemos isso na nossa vida, com toda certeza,
nós iríamos mais agradecer a Deus, mais louvá-lo a Ele, do que ficar pedindo as coisas para Ele. Porque as coisas negativas que acontecem na nossa vida são decisões nossas. Às vezes Deus não estava nem concordando com aquilo. Quantas pessoas estão casadas hoje, estão sofrendo as consequências, embora serve a Deus, mas está com um jugo muito pesado. Talvez um trabalho, talvez uma associação, uma empresa com outra pessoa, em vez de ele estar agora glorificando a Deus pela decisão, ele está arrependido daquela decisão, porque não colocou Deus no momento decisivo da sua vida. Então gostaria que com esse pequeno vídeo, quando você fosse tomar qualquer tipo de decisão, você se lembrasse desta palavra, que o nosso mestre maior, que é o Senhor Jesus, ele passou a noite em oração para depois tomar uma decisão. Gostaria que você pensasse nisso.